colóquio de hoje, a ideia é essa. Se não for o caso, por favor, conversem comigo, reclamações para ele, sugestões para mim. Então, é um prazer ter o Gastão Krain. Ele vai iniciar, na verdade, um ciclo de palestras que eu estou tentando organizar, que são convite de pesquisadores que nos deem uma visão ampla de áreas interessantes da física, para que a gente se atualize e que para os estudantes de mestrado possam ver outros horizontes, eventualmente, que não aqueles que tenham traçado inicialmente. O professor Gastão, ele é um pesquisador reconhecido na área de QCD. Ele é professor titular aqui do Instituto de Física Teórica, foi diretor aqui do Instituto de Física Teórica. Ele é pesquisador 1A do CNPq. Ele foi também presidente do conselho da área de física do comitê de área de física do CNPq. Enfim, ele tem uma longa ficha corrida em física, e hoje é com prazer, então, que ele vai nos iluminar sobre oportunidades e desafios em QCD e Personal View. Gastão. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Esse título aí não é meu, certo? Foi o Jorge que me empurrou ele. Ele falou que vai ser uma visão muito ampla, mas eu não tenho uma visão muito ampla, eu tenho uma visão muito narrow das coisas, então... Então, espero que não se decepcionem com a palestra. Então, deixa eu primeiro dizer quem é QCD, para quem nunca ninguém ouviu falar o que é QCD. QCD é a cromodinâmica quântica, que é a teoria da interação forte. É parte do modelo padrão, né, junto com a eletrofraca, né, faz parte do modelo padrão. Né. É uma teoria de gate, SU3, que a carga de cor a carga conservada é a cor, né, e essa cor é carregada por quarks e por gluons, né, os quarks na representação fundamental e os gluons na representação adjunta. E essa é a lagrangiana. Né? Então, tudo sobre a interação forte tem que sair desta lagrangiana. Então, esse vai ser o meu plano dessa palestra. Né? Eu botei os contents que eu vou falar. Né? São 50 anos de QCD. Tá certo? Então, eu pretendo falar sobre tudo isso aqui. Acho que não, certo? Então, daquela lista lá, eu vou escolher 1 ou 2 tópicos, que é coisas que eu faço e nada mais. Tá certo? Então, obviamente, por causa de falta de tempo e por falta de competência para falar sobre maioria das coisas que está naquela lista lá. Esse é um review de 560 páginas, né? Um arranca-rabo enorme, porque pessoas importantes ficaram de fora desse review, então, né? Então, mas, em todo caso, tem uma história interessante e é bastante atual. Né? Eu não sou coautor, né? Mas eu apareço nas referências. Então, não é tão ruim assim. Tá certo? Então, deixa eu fazer só um pouquinho de história para quem não sabe, né? Para os mais velhos aqui, todo mundo sabe isso, né? Que os quarks, né, eles foram postulados para simplificar a espectroscopia dos hadrons, tá certo? Já tinha muitos hadrons, muitos não, comparado a hoje era quase nada, mas já tinha vários hadrons e sempre se procurou simplificar, certo? Então, Gell-Mann, né, ele postulou a existência de subestrutura, né, desses hadrons. Hadrons são baryons e mesons, e os baryons são próton, nêutron, né, e outras partículas aí, e
mesons, por exemplo, é o meson pi, certo? Que o lattice tem um nome associado ao meson pi, tá certo? Mas tem né, dezenas, centenas de outros, né? E isso tudo pode ser simplificado em termos de quarks e gluons, tá certo? Então, como está dito aqui, né, os quarks, na realidade, eram pensados que era uma coisa mais matemática, não tinha realidade física, tá certo? E porque uma das hipóteses atrás disso era o confinamento, né, de que a gente não via os quarks assim como a gente vê os elétrons, né, porque eles estão permanentemente confinados, tá certo? Então, tem essa piadinha aí do Lloyd Wheeler aí, né, dizendo qual que era o estágio dos quarks na época, né? Eu tenho uma outra piadinha e essa é verdadeira. Uma professora lá de Brookhaven um dia foi convocada por um júri em Nova York e na realidade ela presenciou um crime e ela estava lá como testemunha da promotoria, né, para testemunhar que viu um cara do outro lado do apartamento dela, vestido com uma camiseta de um time de beisebol de Nova York, eu não sei qual deles. E aí o advogado de defesa perguntou para ela assim, em que a senhora trabalha? Aonde a senhora trabalha? Eu trabalho lá em Brookhaven. E o que a senhora faz? Com o que a senhora... eu mexo com quarks, gluons, plasma de quarks e gluons. Aham. Quer dizer, então, a senhora acredita em quarks e gluons? Sim, sim, acredito. Né? Você já viu algum quark e gluon? Aí ela disse, não, é porque é confinado. Disse, não, tá bom, já sei. Você acredita ver coisas, tá certo? E realmente foi mesmo, mas o juiz não comprou essa coisa. Então, essas coisas de ver quarks, né, que nem elétrons. Alguém de vocês já viu um elétron? Né? Não, depende o que a gente quer dizer com ver, certo? Então, a evidência de quarks é abundante, certo? Como eu vou tentar falar um pouco. Né? E tinha um outro problema também na época, que essa coisa de usar a teoria quântica de campos para descrever a interação forte tinha dado com burros na água, certo? Porque a interação, essencialmente, é que nem hoje, né? Só sabe fazer teoria de perturbação. E a interação entre um próton e um nêutron é fortíssima, tá certo? E a teoria de perturbação não funciona, tá certo? Então, muitos achavam que teoria quântica de campos não era o adequado para descrever a interação forte. Aí foram inventadas coisas assim mais globais, propriedades da matriz S, bootstrap e esse tipo de coisa. Né? Se vocês acham essas palavras familiares, que vocês andaram ouvindo sobre isso nesta sala, é verdade, essas coisas estão voltando, tá certo? Mas esse ceticismo, né, meio que dissipou rapidamente, certo? E uma das razões foi, né, porque na época as teorias de Yang-Mills, né, já tinham sido mostrado bem-sucedidos para descrever a interação fraca, tá certo? E uma propriedade que foi descoberta lá nos 74 foi essa liberdade assintótica que diz que a interação entre os quarks e os gluons se torna fraca e isso permite você fazer cálculos perturbativos e fazer cálculos perturbativos todo mundo adora fazer, certo? Então é controlável, é um método muito bem estabelecido e puderam ser calculados observáveis e tudo mais, tá certo? A outra foi a descoberta de JPSI e Psi. O que são Epsilinha? O que são isso? Esses são estados ligados do charme quark. Essencialmente, com essa descoberta aí, foi descoberto um quark que tinha sido predito pelos modelos de quarks, que eram pensados que era uma coisa mais matemática, mas estava sendo predito que teria que existir mais um quark,
né, e com essa descoberta aqui, né, que isso vem com o nome de November Revolution, 74 isso, né? Então a ideia dos quarks também ganhou força, né? E realmente com a descoberta dos gluons, uns anos depois, certo, com os jets, para quem é velho o suficiente, lembra daquele símbolo que o FT tinha, que era 3 jets, aquilo era para a descoberta dos gluons, tá certo? Então, isso aí também foi uma coisa, isso foi já em 79, tá certo? E a outra foi a possibilidade de fazer cálculos não perturbativos, tá certo? Em 74, o Wilson escreveu o paper, certo? Formulando, né, mostrando como botar na rede, né, como fazer cálculos numéricos, né, mas de uma maneira a preservar a simetria de gauge, tá certo? Que não é só discretizar, porque a discretização comum de uma equação de movimento, por exemplo, ela em geral viola a invariância de gauge, certo? Então ele mostrou como fazer isso, que é através daquelas plaquetas, aquelas coisas são tudo invariâncias de gauge, né? É claro que demorou um pouco para começarem a sair simulações precisas o suficiente, certo? Uma das primeiras simulações foi feita por um desempregado, o Michael Kreutz, né, ele não tinha emprego, mas a esposa tinha, lá em Brookhaven também. Então, ela deu de presente para ele um PC, né, e foi as primeiras simulações, ele fez em casa, né, e mostrou a factibilidade de fazer aquilo e as expectativas de que como é que por exemplo, a força entre 2 quarks tinha que depender com a distância e esse tipo de coisa, e ele obteve isso, tá certo? Então, então nós temos uma ferramenta de primeiros princípios, que é a teoria de perturbação, que serve para processos de altíssimas energias. E para o regime não perturbativo, onde é que acontece a física nuclear, onde é que acontece as interações, né, a formação dos hadrons e tudo isso, você tem um outro método de primeiros princípios, que é a QCD na rede, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu pulei essencialmente vários anos até chegar à precisão suficiente para calcular massas dos hadrons, tá certo? Então, essas azulzinhos aqui, ó, né, são os inputs que você, né, porque tem parâmetros livres, certo? Tem as massas e a constante de acoplamento. Então, você precisa dar um input, certo? E prever as outras quantidades. Então, o input aqui é a massa do pinho, do Kaon e dessa outra aqui, que envolve o quark estranho, né? Então, esse aqui é no setor leve da QCD, tá certo? E o cálculo, né, é esse vermelho aqui, tá certo? Então, isso aí, digamos, saiu da Lagrangiana da QCD, tá certo? Não tem modelo, não tem nada, tá certo? Uns anos depois, né, que está certo a gente sabe porque saiu na Science, certo? Se saiu na Science, porque tem que estar certo, né? Esse outro aqui também é super impressionante, porque isso aqui permite calcular a diferença entre massas, que envolve a interação eletromagnética. Então, você tem que botar na rede a QCD, que é a interação forte, e o eletromagnetismo também, tá certo? O eletromagnetismo não é fácil botar na rede, porque ele não tem liberdade assintótica. Então, a renormalização não é muito simples da QED na rede, tá certo? Então, aqui não tem input, certo? Isso aqui não tem input nenhum. Isso aqui saiu da Lagrangiana da QCD, tá certo? Então, né, até essa época, o pessoal, mas a QCD foi testada num regime de altas energias, né, onde é que, né, sabe lá, será que é a teoria para quando a interação se torna super forte, né, ou forte, confina os quarks, né? Bom, isso aqui é mais ou menos deu a confirmação, né, de que
QCD parece ser a teoria das interações fortes mesmo, tá certo? Também deve estar certo, isso aí saiu na Nature, né? Que isso é uma quantidade fundamental para a física nuclear, que é a que dá o decaimento do nêutron, tá certo? E também está aqui o cálculo da QCD na rede, tá certo? Comparado aos dados experimentais e outros, quer dizer, tudo isso aqui é dado experimental, certo? E aqui, né, é o cálculo da QCD na rede, tá certo? Então, essa é uma propriedade fundamental também, sem parâmetros livres, que sai da QCD, tá certo? Só para dar uma ideia como é que isso é calculado, né? A QCD na rede ela é formulada no espaço euclidiano, certo? Que não é o nosso... Nós vivemos no espaço de Minkowski, a física acontece no espaço de Minkowski. Então, como é que você tira informação, por exemplo, a massa no espaço euclidiano? Certo? Muitas propriedades é impossível tirar do espaço euclidiano, tá certo? Mas outras é possível, por exemplo, a massa, né? Que esse truquezinho que eu acho que todo mundo conhece, que é o seguinte. Então, como é que é calculado? Você imagina aqui um campo, né? Então, imagine um pion. Isso aqui é chamado de um campo interpolante, é um campo composto, certo? Feito de um quark U e de um quark D, tá certo? E o gama 5 está ali porque o pion é pseudoescalar. Então, esse ali é um objeto que, quando bate no vácuo, ele cria uma excitação com os números quânticos do pion. Tá certo? Então, você cria ele, por exemplo, num ponto x mais t, né, da rede, no espaço euclidiano, certo? X mais t, e depois, né, aniquila ele no ponto x. Ou seja, ele digamos, se propagou de um sítio para outro, né, e está com uma distância t. Tá certo? Como é que você calcula um valor médio, então? É a média sobre a função de partição da QCD. Tá certo? Essa aqui é a ação da QCD, tá certo? Está lagrangiana, no espaço euclidiano, tá certo? E aqui está e aqui estão os dois campos, certo? Que é o valor médio, certo? Desse objeto aí. Então, isso aqui é uma continha simples agora de fazer, tá certo? Bota um conjunto completo de autoestados aqui, né? Formula isso aqui do lado esquerdo em mecânica quântica usual, E na menos IHT, tá certo? Bota um conjunto completo de estados, manda esse T maiúsculo aqui para o infinito, tá certo? E você obtém, então, que o expoente, isso aqui decai, isso aí você pode provar, certo? Isso aí não é um ansatz, não é nada. Você prova isso aqui, tá certo? Que a massa do hadron é aquele coeficiente lá. Então, você toma o logaritmo desse negócio aqui, divide pelo t, que é você que controla, já que é você que fez a simulação, tá certo? E com isso você tem a massa do hadron, tá certo? Só isso. Então, é assim que tem acesso. E onde é que entra o computador? O computador entra aqui, porque isso aqui é uma integral multidimensional que tem que ser usado o método de Monte Carlo para calcular isso aí. Tá certo? É claro que as coisas não são tão simples, é fácil de dizer. E por que demorou tanto tempo assim? Tá certo? Desde que o Wilson disse como fazer e até agora. Tem vários problemas. Um deles, quando você põe férmions na rede, tá certo? O número de polos que aparece no propagador do quark é duplicado. Isso é chamado fermion doubling. Tá certo? E até arrumarem esse problema levou 10 anos. Tá certo? Como colocar fermions na rede. Tá certo? E outras dificuldades, ruído e tudo mais, sem falar no computador potente. Tá certo? Então, isso é só para dar uma ideia de como é que é calculado. E assim são outras propriedades também. Tá certo? Fatores de forma na região space-like. Né? Também, você calcula esse aqui, corrente, por exemplo, certo? Corrente eletromagnética, e isso vai te dar o fator de forma, né? Com isso você tem o tamanho dos hadrons e tudo mais. Do fator de forma você tira o tamanho dos hadrons, né? Distribuição de quarks e esse tipo de coisa. Tá certo? Muito bem. Então,
Ok, é isso aí. Ah, e tem outra coisa. Você não precisa fixar o gate, certo? Todo mundo que fez um curso de teoria de gate sabe que é um problema fixar o gate. Quer dizer, analiticamente, fazer o cálculo de um loop não é problema nenhum. Você pode escolher o gate e fazer, tá certo? Pode fazer a conta, tá certo? Agora, aqui você não precisa fixar o gate, porque a redundância que você tem no numerador, ela aparece no denominador também. Então, cancela. Então, a redundância que você tem devido aos graus de liberdades que são, né, repetidos, cancela no numerador e no denominador, e você não precisa fixar o gate. Se esta quantidade que você está calculando é invariante de gate, que é o caso aqui. Tá certo? Então, se você calcula uma quantidade que é invariante de gate, você não precisa fixar o gate. Agora, se calcular um propagador, aí não. Então, se quiser calcular um propagador do quark ou um propagador do gluon, você tem que fixar o gate. E aí é problema. Tá certo? Mas as pessoas têm calculado, têm feito, eu vou mostrar resultados. Tá certo? Muito bem. Então, essa história lá, desde o começo, desde a piadinha lá do Lloyd Wheeler é um dos que fundou a QCD, certo? Um dos papers, de 1974, é Gell-Mann, Lloyd Wheeler e Fritsch, né? Escreveram um paper dizendo quais as vantagens de a gente ter uma teoria de Young-Mills, né, acoplada a quarks, para interação forte, tá certo? Então, e até hoje permanece esse problema. Certo? É um problema no sentido que a gente não entende, certo? Não entende, a QCD, a gente aparentemente é a teoria correta, ela dá aqueles números para as massas dos hadrons, mas a gente não sabe como, né, quais os mecanismos que foram usados. É uma caixa preta, certo? Você botou a Lagrangiana lá e fez o método Monte Carlo e cuspiu os números, mas não entende os mecanismos que estão por trás que levaram aquele número. Então, isso que eu quero dizer, o que significa entender sobre o confinamento, saber, né, se a gente é capaz de fazer um modelo para a gente entender o que está acontecendo entre os quarks e gluons, de tal maneira que eles não aparecem nos detetores, por exemplo, assim como o elétron aparece. Tá certo? Agora, a Lattice, né, ela falsificou um dos paradigmas do confinamento, que é tubos de fluxo. Dizer que você tem uma corda que conecta um quark a um antiquark, e esse negócio se estende, tá certo? E então você tem um potencial linear, e isso é falso, tá certo? Isso foi falsificado pela QCD, que eu vou mostrar como, tá certo? Por outro lado, a Lattice também identificou possivelmente a origem do confinamento. Isso é coisa recente, trabalho de 2, 3 anos atrás. Tá certo? Que eu vou argumentar aqui. Tá certo? Agora, né, ficar dependendo desse pessoal de Lattice é que nem ficar dependendo de experimental, tá certo? Não dá, certo? Você tem que ter o seu próprio entendimento, você tem que ter controle, tem que saber fazer modelo e esse tipo de coisa, tá certo? Então, a Lattice é muito útil nesse sentido, porque ela pode trazer informações que você incorpora no seu modelo e ver se você entende alguma coisa, certo? Então, aqui é uma das coisas que eu vou mostrar, né, que é uma das coisas, um dos tópicos que eu selecionei, é precisamente esse interplay aqui entre simulações numéricas e modelos que você pode trabalhar para tentar entender o que está se passando, tá certo? Então, o negócio que a Lattice mostrou, né, que esse elásticozinho aqui, né, depois de uma certa distância, ele arrebenta. Se você tem quarks leves lá, por exemplo, tá certo? Depois de uma certa, né, se você separa essas duas fontes de cor aqui, né? Imagine um quark super pesado, um quark bottom, outro anti-bottom, e você separa um do outro, tá certo? Vai ter um string ali, né, um tubo de fluxo, né, mas quando armazenar energia o suficiente aqui, ele vai arrebentar e criar, por exemplo, um quark e um antiquark leve aqui, certo? Então, isso aqui
E a grande questão é saber qual é a distância que isso aqui pode, a gente pode esticar a corda, até quando a gente pode esticar a corda, tá certo? Então, a Lattice, né, são simulações, né, isso aí foi de 2000, não botei a data, 2010, por aí, tá certo? Que é exatamente aquilo ali, ó. Aqui tem uma fonte de cor, por exemplo, um quark pesado, que você cria numa posição da rede, outro quark pesado, um antiquark na coisa lá, e começa a separar eles, certo? E calcula a distribuição de gluons e quarks e vê a densidade, por exemplo, aqui de cor, por exemplo, tá certo? Dos campos de cor ali. Tá bem? Então, você está vendo aqui que realmente, né, quando a distância aqui é 1,04 Fermi, parece que tem realmente ali uma distribuição entre o quark e o antiquark bastante narrow, né? E à medida que você vai separando, tá certo? Você está vendo aqui que quando chegar a 1,25 Fermis. Para você ter ideia o que significa esses números, 1,25, o próton, tá certo? O raio dele é da ordem de 0,7, 0,8, o raio de carga. Significa que tem quarks em média distribuídas em 0,8, 0,9, tá certo? Então, isso é o quê? O próton mede 1,6, 1,7, né, de um lado a outro, tá certo? Que é o tamanho de um próton, certo? Vai lá, 2 Fermis, tá certo? Agora, é a QCD isso aqui, certo? Então, eu não sei se eles tiraram quarks e estudaram a sua pergunta, mas aqui é full QCD, tá certo? Que é a Lagrangiana da QCD. Claro, não bota top lá, isso não é necessário. Eu acho que o charme também, o estranho. Agora, depois aqui de uma certa distância, está vendo? Não tem mais nada ali, ó, aqui no meio. Então, isso aqui significa que arrebentou o string, tá certo? Não tem mais distribuição de cor ali no meio, tá certo? Então, simplesmente o quark leve, né, um quark leve se juntou ao quark pesado lá na esquerda e lá na direita, tá certo? Então, esse é o famoso string breaking, né? E a distância que isso acontece, né, por exemplo, aqui, 1,3 Fermis. Se a gente pensar isso dentro do próton, essa coisa acontece dentro do tamanho, como se fosse dentro do próton isso está acontecendo. Então, imaginar que você tem um quark aqui e outro aqui, 2 Fermis de distância, é uma miragem, isso não existe, tá certo? Então, esses tubos de fluxo, obviamente existem, certo? Mas são flutuações de curtíssima distância, certo? Que acontecem dentro dos hadrons, tá certo? Imaginar que isso se estica para o lado de fora não acontece. Tá certo? Falsificou. Porque você vê aqueles desenhos assim, né? Qual é o potencial entre 2 quarks, né? Aí você vê que, aqui a curtas distâncias, isso aqui é Coulomb, que é o caso, né? Que CD a curtas distâncias é essencialmente Coulomb, e depois tem um potencial assim, né? E aí você vê aqui 3 Fermis, 2 Fermis, e esse tipo de coisa, e as pessoas calculando estados ligados aqui. Certo? O potencial de Cornell, por exemplo. Tá certo? Campos de cor, é cor essencialmente. Né? A distância é que nem uma molinha, né? Não é bem quadrático, mas é linear. E aí, à medida que o potencial aumenta o suficiente para criar 2 quarks leves, aí arrebenta. Exatamente. Aí, então, o potencial ele estaria aumentando à medida que que você separa essas duas fontes, essas duas cargas. Okay. Né? Só que isso acontece a uma distância de, no máximo, 1,3 Fermis. Ok.
certo? Ali, ó. Aqui já está bem caracterizado que... E aqueles relevos bem pequenininhos ali seriam os quarks leves que foram criados, que estão... Aonde? Aqui no meio, quarto aqueles quadrante. montinhos ali? É. Aquilo são flutuações. São flutuações só? Flutuações, porque isso é um problema quântico, certo? Não é assim clear cut, né? Que você sempre tem partículas sendo criadas e destruídas e esse tipo de coisa. Então, tem dois pares ali. Tem dois pares. Tem dois o pares. meson, Okay, se você pensar que é um bottom, entendi. se você tem um bottom e um anti-bottom aqui, tá certo? Então, você cria aqui um quark U, por exemplo, e um U, tá certo? Então, isso aqui é um dos mesons B. Sim. Tá certo? São os dois mesons que são criados. Sim. Certo? Então, esse quark é chupado para cá e esse para lá, e se forma um meson, outro meson. E aqui tem uma força entre os dois, certo? Que são as flutuações ali, que é troca de um meson, ou alguma força de Van der Waals, alguma coisa assim. Normalmente é o U que é criado. É o mais leve de todos. Mas daí tem o D. O D também. Tem o S, que também pode ser criado. Pode ser criado, tá. Pode ser criado também. Okay. Tá certo? Muito bem. Então, isso aí é um resultado importante, reconhecido. O Bali, né, o Gunnar Bali, deu um seminário aqui, numa das escolas que nós organizamos, ele deu um seminário, não falou sobre isso aqui, falou sobre outra coisa, né? É uma coisa, assim, da última década, tá certo? Agora, a Lattice também trouxe uma informação importantíssima. Esse é o trabalho do pessoal lá, dos meus amigos em Adelaide, né? Do Derek Lineweber e o grupo dele, né? Que é identificar que configurações de gluons são importantes para o confinamento, tá certo? Então, isso é uma coisa muito antiga, isso vem da época antiga na escala da QCD, né, que tem a ver com as flutuações no vácuo, né, instantons e outras configurações topológicas, né, porque os campos de Gates são ricos em configurações topológicas de diferente espécie, entre uma delas é uma tal de center vortice, certo? Que chama center vortices, que são associados às fases do centro do grupo. O centro do grupo são aqueles elementos proporcionais à identidade, né? Então, isso tem uma fase, SU3 tem 3, é a raiz quadrada, raiz cúbica desta fase, e a ele está associados esses vórtices, né? Então, o que eles fizeram? Tá certo? Eles sabem, dada uma configuração de gluons na rede, né? Dada uma certa configuração de gluons, eles sabem projetar as configurações do center vórtice. Como é que intuíram isso do center vórtice? Isso tem a ver com todos esses estudos teóricos, Van Baal e outros, né, que apontaram que essas configurações topológicas poderiam ser relevantes para explicar o confinamento, tá certo? Então, o que esse pessoal aqui de Adelaide fez? Eles conseguiram, quando faz o método de Monte Carlo, você gera bilhões de configurações de campos de gate, e eles conseguiram projetar, tirar daquelas configurações, essas aqui, dos center vortices, certo? Tiraram parte das configurações que foram geradas, tá certo? Essas em particular, tá certo? Então, o que quer dizer? Pega Yang-Mills puro primeiro. Yang-Mills puro, que daí esse paradigma aqui até bem mais próximo, que não tem quark leve, não tem como arrebentar entre um quark e um antiquark. Né? Pode arrebentar, mas daí são glue lumps e outras coisas, objetos muito mais pesados, né? Então, esse tubo de fluxo para Yang-Mills puro até é verdade, tá certo? Mas se você tirar essas configurações de lá, não tem tubos de fluxo, desaparece simplesmente, tá certo? Então, não tem esse string se formando se você tirar essas configurações lá do centro do grupo, tá certo?
Agora, se você incluir os quarks, fazer full QCD, tá certo? E você tirar essas configurações, você não tem um outro fenômeno super importante na QCD, que é a geração de massa. Né? Porque os quarks leves, quando eu falo leve, eles têm da ordem de 5 MeV cada um. O próton é 900 MeV. E todo mundo já ouviu falar que o próton é feito de 3 quarks. Se eu pegar 3 quarks leves, isso dá 15 MeV, tá certo? Que deu o resto dessa massa. Isso é gerado dinamicamente, tá certo? Pelas configurações gluônicas, né? Eu vou falar sobre isso, se sobrar tempo, né? Da onde é que vem a massa dos hadrons, tá certo? Não vem do mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs é para dar os 5 MeV para os quarks, certo? Se a gente fosse só o mecanismo de Higgs, os prótons teriam o quê? Teriam 20, 30 MeV, e não 900 MeV, tá certo? Então, se você tirar essas configurações aqui, não tem geração de massa, tá certo? Você não consegue passar dos 5 MeV para 300 MeV, por exemplo, tá certo? Quando você deixa eles lá, você vê que tem configurações de quarks da ordem de 300 MeV, 3 vezes 300, dá os 900 e pouco que você precisa para dar o próton, tá certo? Então, parece que essas configurações de gluon são importantes para o confinamento. O diabo é que é difícil de fazer um modelo para isso, de você modelar isso, tá certo? É diferente de modelar quark, 2 quarks interagindo por potenciais, isso é fácil. Você pega 2 quarks pesados aí, bota dentro de um potencial, resolve a equação de Schrödinger e que você tem a massa desse objeto. Agora, modelar essas configurações não é fácil. No Brasil tem uma pessoa que trabalha nisso, que é o Oxman. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ter um seminário do Oxman. É difícil de entender, tá certo? É um negócio complicadíssimo, tá certo? E fazer um modelo simples para a gente entender, até hoje não existe. Desculpa, eu não lembro mais lattice gauge theory. É manifestamente invariante de gauge? Essa é a vantagem. Então, quando você tira essas configurações, você não mexe com invariância de gauge, é resultado... Não, você não mexe, só tira certas configurações. Tá bom. E como que fica a constante de acoplamento na lattice gauge theory? Você tem que renormalizar quando você vai para... Quando eu falei lá naquela cálculo das massas, você disse que tem que ter 3 inputs, por exemplo, tá certo? Então, o que você faz? Você tem os parâmetros livres da teoria, tá certo? E você, então, fita eles, tá certo? E usa o grupo de renormalização para trazer onde é que tem que levar isso. Então, isso é feito não perturbativamente, isso não é feito perturbativamente, tá certo? Muito bem. Então, né, de toda aquela lista de coisas, eu vou escolher 2 assuntos que eu acho que são importantes. Né? Um deles, né, é o confinamento, tá certo? Que é o que, né, faz a gente levantar de manhã da cama para pensar sobre o assunto, tá certo? É um problema em aberto, é muito importante, tá certo? E tem muitas hipóteses, certo? Mas, como eu falei, parece que essas configurações de campos, center vortices, de campos de gluon, são importantes. Mas, e aí? Né? O que isso muda, por exemplo, num propagador, numa coisa? Né? Então, uma das hipóteses... Né? Então, por que a gente está falando sobre o propagador? Se você quer saber... Por exemplo, um dos cálculos que o Ricardo faz vocês fazer é calcular a correção de um loop para a massa do elétron, por exemplo. Tá certo? Como é que você sabe, como é que você fixa a massa física do elétron, por exemplo? É no polo do propagador. Quer dizer, o propagador tem uma coisa chamada mass pole, que é aquela massa, tá certo? Que a massa física da partícula, tá certo? E você consegue detectar ela porque ela chega no detetor. Agora, um quark não tem essa possibilidade de se propagar e, com isso, você definir um mass pole. Você só consegue definir um polo, tá certo? Perturbativamente, mas não perturbativamente, né? Não pode existir. Se existisse um polo,
certo? Ele poderia entrar na camada de massa, mas ele não entra na camada de massa. Só a distâncias muito curtas, enquanto ele ainda não está arrebentado, por exemplo, não fragmentou. Tá certo? Então, tem que acontecer alguma coisa diferente do que usual. Tá certo? E o que é usual? O que é usual? Então, eu vou explicar o que é o usual. Tá certo? Então, vou pegar o caso do campo escalar, porque daí é muito mais simples, certo? E para entender. Então, vocês imaginem que você tem uma função de correlação de um campo escalar, propagador, tá certo? Então, lá, define aqui esse φ de P com a transformada de Fourier daquele objeto lá, e aí você pode provar que existe uma representação espectral para este propagador, certo? Isso é a representação de Chalain-Lehmann. Tá certo? Esse é o resultado exato de teoria de campos, tá certo? Que é a representação espectral. E o que é essa representação espectral? Está envolvido esse módulo quadrado, tá certo? Isso aqui é o campo, o φ que está ali. Isso aqui são autoestados do hamiltoniano do seu problema, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa estritamente positiva, tá certo? Então, isso tem a ver com a interpretação probabilística da mecânica quântica, que esse módulo quadrado é quadrado. Essa é a norma do estado, né, de múltiplas partículas. Tá certo? Então, isso é um resultado que a função espectral, certo, é positiva. Tá certo? Para teorias normais. Tá certo? Isso aqui tem uma outra propriedade, que também é um teorema, tá certo? Que diz o seguinte, que todos os polos e qualquer outra singularidade, zeros, estão sobre o eixo real. Tá certo? Quando eu falo sobre o plano complexo, é na primeira folha de Riemann, certo? Não tem a ver com as ressonâncias que tem que entrar pelo corte aqui e ir para as outras folhas de Riemann. Isso aqui é para esta aqui. Tá certo? Então, isso aí que a gente vê em geral. Quando vocês calculam a correção de um loop, lá, e se o Ricardo eventualmente fizer essa pergunta, achem a função espectral, vocês vão encontrar, tá certo? Tem uma função delta de Dirac na massa, no polo, mais um corte, certo? E esse corte tem a ver com os estados de múltiplas partículas, sabe? Você tem a partícula e tem a nuvem em roda de partículas e antipartículas, que dá um estado intermediário de muitas partículas, e isso é, então, esse corte aqui, que é a partir de um certo valor aqui. Mas tudo isso aqui é sobre o eixo real, certo? Tá bem? Então, esse é um teorema. Então, uma das hipóteses é o seguinte, vai ver que na QCD, isso aqui não é válido, que você tem polos complexos, por exemplo. Porque se você tem polos complexos, você até pode ter polo real. Ele vai se propagar, digamos, mas aí os polos complexos, o que é um polo complexo? Quando você fizer a transformada de Fourier, esse negócio, vai lá, E na I, P, mas o P tem um polo complexo. Então, esse negócio vai decair ou vai explodir, ou seja, não vai se propagar infinitamente. Então, isso aqui é diferente, isso aqui é proibido por uma teoria usual, que não confina, por exemplo. Então, essa é uma das hipóteses. A outra é que tem a violação dessa quantidade aqui. Se isso aqui está violado, isso significa que esta partícula que esse propagador está descrevendo não faz parte dos estados assintóticos do espaço de Hilbert. Não tem espaço de Hilbert de estados assintóticos. Tá certo? Muito bem. Então, peguem aqui, por exemplo, vamos pensar no espaço euclidiano, que é mais fácil. Tá certo? Então, esta função de correlação é dada por isso aqui. Ó. Isso aqui é uma quantidade positiva, isso aqui é ostensivamente positivo também, certo? Muito bem, que eu estou agora no espaço Minkowski, então P quadrado é positivo, tá certo? Então, se ρ é positivo, então tudo isso aqui é positivo. Agora, se eu derivar isso aqui com relação a P quadrado, esse negócio aqui continua sendo positivo, porque ρ é positivo, isso aqui é positivo, só tem um sinal de menos aqui. Então, a derivada do propagador com relação a P quadrado tem que ser negativa.
E isso é o que acontece para um campo escalar real usual, de Yukawa, de uma teoria de Yukawa, se você calcular, essa é a cara do propagador. Está vendo? As derivadas dele é negativa. Está certo? Muito bem. Agora, se, por acaso, o seu cálculo mostra uma coisa desse tipo aqui, aqui a derivada é positiva. Viola, então, a função espectral tem que ter alguma região em que ela é negativa. Senão, não tem como produzir uma curva daquele formato lá. Tá certo? Muito bem. Então, e se a função espectral não é positiva, significa que aquele módulo quadrado lá não existe, então não é uma partícula que não faz parte, né, pelo menos assintoticamente, né, não tem um espaço de Hilbert associado a ele, e está bem, então esse é o nosso quark, tá certo? Existe para uma distância curta, onde é que, né, vem um 13 TeV, um outro quark aqui, ele vai se propagar livremente por algum tempo, mas depois desaparece e vai fragmentar em hadrons, em gluons e esse tipo de coisa. Então, esse é um dos cenários, tá certo? É um dos cenários seria indício de confinamento. Tá certo? Como isso está relacionado aos center vortices, ninguém sabe, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, essa é a primeira cálculo de uma função de correlação na rede, tá certo? Procurando esse tipo de coisa. Foi feita aqui no Brasil. Foi feita por um aluno de doutorado, né? Era lá de Porto Alegre, e veio trabalhar com o Atílio e a Teresa em São Carlos. Tudo bem, é SU2, certo? Mas eles fizeram SU3, outros grupos, depois desse trabalho, vários outros grupos fizeram e confirmaram esse cenário. Vocês estão vendo? Aqui, ó, é exatamente aquela corcova que eu tinha antes ali, ó. Eles estão enxergando. Isso é para o propagador de gluons. Tá certo? Então, parece que o propagador do gluon tem violação da positividade. A mesma coisa acontece para o quark. A lattice está vendo isso. A lattice está vendo, certo? Só que o propagador do quark tem duas funções espectrais. Certo? Mas as duas têm condições de positividade associadas a ela e tudo mais. Tá certo? E também cálculos feitos na rede, eu não tenho aqui, tá certo? Isso está sendo feito hoje, até vou mostrar uma daqui a pouco, tá certo? Investigando esse cenário aqui de violação da positividade. Não é invariant gate, então esse é Landau gate, por exemplo. Tem um trabalho aí de 2 ou 3 semanas atrás mostrando que muda, mas você sabe como. Tá certo? O cara que é de látex mesmo, aqueles que usam gravata e tudo mais, não gostam disso aí, certo? Porque tem que fixar o gate. E fixar o gate não é fácil, porque isso é que nem um problema de spin glass. Você tem infinitos mínimos da sua ação que você tem que fixar um mínimo dentro de bilhões, tá certo? Isso não é trivial, tá certo? Muito bem. Agora, aqui, então, deixa eu fazer propaganda, né? Então, agora estou fazendo um modelo através disso aqui, certo? Então, esse foi o trabalho do Enzo e desses outros estudantes aí, que isso aqui é para o quark, tá certo? Isso aqui, se fosse partícula real, não podia ter essa corcova aqui para baixo, ó. Tá vendo? É negativa. Então, o ρ aqui está sendo negativo. Então, nesse modelo, tá certo? Que é esse modelo? Esse modelo é simplesmente quarks, spin 1,5, e um campo de gate, tá certo? Que eu modelei o quê? O vértice e modelei o propagador de gluons, tá certo? Resolvi a equação correspondente ao quark, é uma das equações de Dyson-Schwinger. Quer dizer, eu não, foi o Enzo que fez isso aí, tá certo? E obteve essa resposta aí. Tá certo? Então, eu sei o que colocar lá para obter isso aí. Não estou dizendo que eu estou entendendo, né? Mas eu sei o que eu tenho que fazer para obter isso aí. Tá certo? Então, a nossa conclusão foi o seguinte, ó.
que é, eu vou dizer por que isso aqui é interessante, porque lá em 2019, né, quer dizer, eu publiquei esse paper num proceeding, porque eu estava com medo, tá certo? Que eu disse, ó, é importante notar que a violação da positividade que a gente obteve aqui não tem nada a ver com a presença de polos complexos. Não tem polo complexo, tá certo? Tem polo real, na realidade. Ah, ainda mais, espera aí. Ainda mais, a violação da positividade é também obtida usando on-shallow renormalization. Isso significa com polo real. Se você tem então, eu fixei as condições de normalização de tal maneira que o quark tem um polo real, não tem polo complexo e tem violação da positividade. Tá certo? Então, isso tá ok com o seu ponto de vista de confinamento, porque não é uma partícula física. Tá certo? Por que tem o polo real? Para ele poder se propagar. É o polo real da teoria de perturbação. Tá certo? Aí eu... Aquela função espectral ali, porque o quark tem duas funções espectrais, ρ1 e ρ2. Tá certo? Então, aquele ρ que eu ali é uma combinação entre particular e entre esses dois, e eles não precisam ser simétricos. Tá certo? Eu não pedi para o Orlando Oliveira fazer esse cálculo, certo? Então, não tem bias aqui que eu forcei ele a fazer isso aí, tá certo? Que ele estudou a estrutura analítica num gauge Landau, que é o queridinho do pessoal da Lattice, é o gauge Landau, tá certo? E do pessoal do contínuo também, tá certo? Que não tem polos complexos no propagador. Isso é Lattice QCD agora, tá certo? Tem clara evidência que o polo no eixo real é no tipo de Minkowski, o polo real que eu consegui fixar naquele negócio lá. Esse polo ocorre a valores da ordem de, né, P sendo menos 300, significa que ele está no Minkowski, 300 MV. 300 MV é a massa de um quark. 3 vezes 300 dá os 900 MV. Quer dizer, ele gera massa suficiente para formar o próton, tá certo? É um polo real, que é aquele que a gente enxerga, que tem que enxergar um polo real a curtas distâncias, não tem polos complexos, e aparentemente tem violação de positividade. Isso ele não investigou, certo? Mas tem indício que não tem representação espectral. Quando ele diz que não tem representação espectral, ele quer dizer isso, que não tem coisa positiva definida. Tá certo? Então, aí eu escrevi para ele, mostrei, e nós estamos tentando fazer um trabalho sobre isso aqui agora, tá certo? Então, o Enzo foi para a Colômbia, não está aí, e eu estou sozinho nesse negócio aqui, então não quero roubar aluno de ninguém, mas é um challenging e uma oportunidade de fazer um trabalho que eu acho que é extremamente divertido e importante. E ele também está pagando R$1.000 para quem mudar de orientador. Tá certo? Um outro aspecto importantíssimo da questão, eu não vou ter tempo para falar tudo sobre isso aí, então, certo, porque já está na hora de ir embora, tá certo? Aqui eu tenho detalhes, tenho tudo, né? Eu já falei isso aqui num seminário aqui, antes da pandemia, então, para os que assistiram, não vai ter nada de novidade, né? Mas se tem a ver em entender a origem da massa do próton, da onde é que vem. Tá certo? Então, a pergunta né, vocês sabem, né? A massa visível do universo é feita de prótons, certo? Que é dos núcleos atômicos. O resto, né, mesons, essas coisas não existem. Isso tudo decai muito rápido, então o que tem é próton e nêutron, só isso. Da onde é que vem essa massa? Ok, tudo bem, é só 5% comparado ao resto, né? Matéria escura e coisa. Mas é importante esses 5%.
Então, da onde vem a massa né? Da onde vem? Os computadores já responderam a pergunta. Vieram dos quarks de gluons, obviamente, certo? Mas não é isso que nós estamos atrás, certo? A gente quer saber como aconteceu. Né? Como é isso? O Wilczek escreve muito bem, né? Isso escreveu antes de ganhar o prêmio Nobel. Agora escreve melhor ainda. Né? Tá certo? Então, a pergunta é como isso aconteceu. Então, eu acho que só vou ter tempo de explicar, certo, como é que é entendido. Esse negócio super antigo, certo? Provavelmente os de cabelo branco aqui na sala já sabem isso aí super há muito tempo, tá certo? Então, lá em 1970 e pouco, tá certo? É que veio essa derivação aqui, tá bem? Que imagina você tem um estado hadrônico, um próton, tá certo? Que dado por uma certa energia e um certo momento. E vamos pegar o valor esperado, né, nesse estado aqui, do tensor energia-momento da QCD. Tá certo? Então, pela invariância de Lorentz do problema, esse negócio aqui só pode ser dessa forma aqui. Né, usando as simetrias que você conhece, isso só pode ser dado por aquele tipo de coisa. Aquele E que está ali é normalização, aquele E não é mandatório. Mas o PMU, PNU, isso tem que estar lá. Certo? Porque esse hadron aqui tem um momento 1P e aqui tem 2 índices mu, nu. O que mais pode depender disso aí? Tá certo? Muito bem. Então, se eu tomar o traço disso aqui agora, tomar o traço, tá certo? Então, dá P quadrado, dá M do hadron A quadrado, porque esse aqui P quadrado dá M do hadron sobre E de P. Agora, vamos imaginar um limite idealizado da QCD. A QCD tem 6 quarks. 3 deles são super pesados. 3 deles são mais pesados que outros 3. Certo? Então, os quarks leves é o U, o D e o S. Os quarks leves. E os pesados é o charme, o bottom e o top. Se você está interessado numa física de baixas energias, essas estações de massas muito altas, você pode essencialmente integrar elas, certo? E em favor de botar esses efeitos dentro das constantes da tua teoria de baixa energia. Na prática significa que você pode desprezar os quarks pesados e tomar os quarks leves igual a zero. Isso é um limite idealizado, tá certo? Esquece os quarks pesados, são pesados demais, e os leves você toma a massa igual a zero, tá certo? Feito isso, a sua teoria, então, tem uma invariância de escala, certo? Porque lá na Lagrangiana não tem massa, certo? Só tem o G, e o G é adimensional, tá certo? Então, se ela tem invariância de escala, pelo teorema de Noether, vai ter uma corrente conservada. E essa corrente conservada é dada por x nu Temini, e né, alguém aí, Horácio, deve ter mandado fazer essa conta aí, mostrar que a corrente de dilatação é dada por isso aqui, tá certo? Muito bem. Por outro lado, o tensor energia-momento é conservado, certo? A energia é conservada, energia-momento é conservado, certo? Então, você juntando a conservação da corrente, tá certo? Junto com isso aqui, você prova que o traço de Temini tem que ser zero. Ora, se o traço de Temini é zero, né, o traço de Temini é zero, se isso aqui é zero, isso aqui tem que ser zero. A massa dos hadrons tem que ser zero. Então, nesse limite idealizado da QCD, a massa dos quarks, a massa dos hadrons tinha que ser tudo zero. Tá certo? Mas a massa dos quarks não é assim, então, não é zero. Tudo bem, não é zero, certo? Mas é muito próximo de zero dentro da escala do meu problema, que é 900 MV e coisa assim. Tá certo? Então, dar um zero redondo aí, isso é preocupante. Mas tem um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que eu supus, né, que a Lagrangiana é invariante de escala. Classicamente, isso é verdade, tá certo? Mas a ação quântica não é. Por que a ação quântica não é? Ela não é porque eu preciso regularizar a teoria. Eu não consigo fazer nada com uma teoria quântica se eu não regularizar primeiro, para daí renormalizar, tá certo? Eu não saio do lugar se eu não fizer isso.
Mas no momento de regularizar, o que é regularizar? Botar um cutoff, botar na rede, regularização dimensional, aumentar, diminuir a dimensionalidade do espaço-tempo. Opa, aí para acertar as dimensões tem que botar uma escala de massa lá. Ou seja, regularizar envolve introduzir uma escala de massa. Aí a lagrangiana não é mais invariante. Tá certo? Não é mais invariante sob transformações de escala. E você pode provar, isso foi que o pessoal na Rússia, né, Schiffman, Zakharov, Novikov, não sei quem, provaram que o T-mini é dado por essa expressão envolvendo os gluons, e isso é chamada anomalia. Se você tem uma teoria que classicamente tem uma invariância e não se realiza na teoria quântica, se chama de uma anomalia. E essa é a anomalia do traço. Tá certo? Agora, se você sanduichar isso aqui lá, isso vai ser claramente diferente de zero. Tá certo? Isso aqui você tem um dado experimental para isso aqui. Isso aqui quando a massa dos quarks não é zero, tá vendo? Ó? A massa dos quarks não é zero. E aqui está o valor esperado do traço de T-mini, que então seria a massa do hadron. Tá certo? Tem a parte dos gluons e tem a parte que vem dos quarks. Isso aqui é experimental. Certo? Isso é o famoso sigma term do nucleon. Com espalhamento de pinhos, você tem esse número que é de 60 MeV. Ou seja, dos 940 MeV da massa do próton, 60 MeV vem dos quarks, daquele termo dos quarks. Tá certo? O resto tem que vir da anomalia do traço. Então, se a massa dos quarks é zero, eu ponho zero aqui, o próton seria 880 MeV. Não zero. 880 MeV. Tá certo? Então, daí é que vem a massa do próton. Vem dos gluons. Tá certo? Através dessa anomalia. Então, as outras transparências que eu tenho aqui, eu acho que mais umas 40 transparências, só para explicar como medir isso aqui experimentalmente. Tá certo? Que é através desse processo aqui. Isso aqui é um J-psi, isso aqui é o próton. Através desse espalhamento, vocês estão vendo aqui, essas mosquinhas aqui, isso é uma força de Van der Waals. Essa força de Van der Waals é exatamente proporcional àquele elemento de matriz que dá origem da massa do próton. Então, o negócio é fazer esse experimento, espalhar um J-psi no próton. Tá certo? Então, eu vou pular tudo isso aqui, porque eu acho que o pessoal está ficando impaciente. Tá certo? Então, eu vou pular tudo isso aqui. Então, a proposta que nós temos é usar essa fentoscopia em colisões de íons pesados. Isso é uma técnica muito famosa agora. Não estão nem aí para o plasma de quarks e gluons, e sim porque chove um monte de partículas e tem chance de dois desses rádios encostar um no outro. E aí tem chance de medir uma correlação entre eles e daí tirar a interação. É só isso. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou pular essa parte aqui, que é uma grande oportunidade, tem vários, né? Então, vou mostrar isso aqui, que eu não podia deixar de ser. 10 anos atrás, eu e uns colegas aqui fizemos uma predição para essa interação aqui, DN. O meu colega até disse assim, olha, nós não vamos estar vivos até que esse experimento vai ser feito, porque isso aqui era um planejado por um acelerador que acabou morrendo, que não ia... ele esquece, nós nunca vamos ter isso aqui. E aí não, através dessa técnica de fentoscopia, eles mediram a interação entre, por exemplo, um cáon e um nucleão. Tá certo? E a nossa predição é essa coisa vermelhinha aqui, ó. Tá certo? 10 anos. Puf, em cima. Quantos de vocês conseguiram fazer isso até hoje? Dado experimental, bater em cima, certo? Esse aqui é um outro. Esse é mais sofisticado, esse é próton deuteron, mas aqui nós erramos. Esse aqui é o... esse aqui, ó, esse roxinho aqui é o Carlos Eduardo Fontoura, que fez doutorado comigo, e a gente previu que essa interação ia ser aqui. Mas isso aqui é eu, e o Heidenbauer e eu também estou envolvido aqui, e esse está mais próximo. Esse está ali. Tá certo? Era só mudar a atração um pouquinho ali. O que a gente aprende sobre QCD? Não muito. Tá certo? Porque é muito modelo e tudo, não estou aprendendo sobre confinamento e tudo, mas eu estou botando limites nos modelos e com isso tudo. Tá certo? Então, tá bom.
Então, vou pular isso aqui. Eu acho que o Jorge quer dizer, tem toda uma coisa aqui por trás, certo? Teorias de campos efetivas para como derivar essas coisas, tá certo? Então, o Jorge quer saber qual é que seria, digamos, o personal view, né? O que é o personal view do futuro. Eu estou botando todo o dinheiro nisso aqui, que não é tanto assim, então não fico tão impressionado, certo? Que essa aqui, certo, é uma das primeiras simulações, né, de quantum computing da QCD. Tudo bem que é uma mais uma dimensão. Então, isso aqui está na época do Michael Kreutz, sabe? É lá no começo. Só que lá ele tinha um computador, digamos, já dava para comprar numa loja e fazer a simulação. Hoje não dá para comprar numa loja um computador quântico. Mas a IBM está te fornecendo para fazer. E muitos desses cálculos aqui, isso aqui saiu ontem, tá certo? É a versão 3, tá certo? Está tendo dificuldade de publicar, mas tudo bem, tá certo? Então, tem todo um grupo aí já se preparando, né? Aqui também, esse é um estudante de doutorado lá em Bloomington, computação de heavy quarkonium, que é essas coisas aqui, tá certo? Então, estão fazendo, tá certo? Isso aqui não é que nem escrever um programa de computador, não é isso, tá certo? E aqui tem muito mais coisa envolvida do que escrever um programa de computador, porque você tem que entender os mecanismos, tem que entender a interação para poder simular os gates que você precisa e tem que entender toda a mecânica quântica associada a uma simulação quântica, tá certo? Isso aqui é para dar aula, certo? Como é que o Tiago podia ler isso aqui para dar aula para os... Né, ensinar a computação quântica com o modelo de quarks. Agora, isso não é eu só, certo? Obviamente, né? Que isso aqui é um white paper, né? Falando sobre o futuro da física de partículas, tá certo? Nos Estados Unidos, né? Tem nomes conhecidos aqui, ó, certo? Um nome conhecido nosso aqui, que é do Stepan Saif, tem a Garziev, talvez vocês conheçam outros por aqui, né? Que estão envolvidos nesse esforço, né, de desenvolver tanto tecnologia quanto a entender a física para fazer simulações em computação quântica, tá certo? E isso aqui é o pessoal da física nuclear também, tá certo? Então, eu acho que isso aí é como se a gente estivesse nos primórdios, lá nos anos 70 e anos 80, da Lattice QCD, certo? Então, sem a Lattice QCD, hoje a gente ainda estaria torcendo o nariz para a QCD, provavelmente, tá certo? Porque a gente só teria a teoria de perturbação, processos de altas energias, tá certo? E não teria os cálculos não perturbativos da QCD. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, né, eu diria que eu apostaria nisso aqui. Então, eu até tenho alguns alunos olhando esse tipo de coisa, tá certo? Então, mas isso é para pessoas jovens que nem eu, certo? Então, porque até vir um computador quântico vai demorar ainda, tá certo? Muito bem. Então, daquela lista, eu venci 3 desses itens aqui, tá certo? Gastão, obrigado pelo seminário, colóquio, né? Muito bom, muito esclarecedor. Gastão, fiquei curioso em relação às configurações de vórtice. Sim. Já teve algum trabalho tentando tirar outras configurações dali? Sim, por exemplo, se chama cooling. Em geral, quando quer tirar instantons e esse tipo de coisa. E quando você tira as outras coisas, não muda nada? Instanton não é. Instanton, teve um pessoalzinho de Princeton, né, que deu uns burros na água, né? Tentaram explicar confinamento com instantons, né? David Cross, está sendo gravado, é melhor não. Mas está em português. Está em português, mas o nome dá para entender, né? Dá, mas você pode estar falando bem. Todos eles estão vivos ainda, então é melhor não. Mas quer dizer que é específico para essa configuração? Para essa que leva... Tirar as outras até são mais fáceis. Tá. Tirar instanton parece que é uma coisa muito fácil.
Não Tá bom. pergunta como, né? Esses dos vórtices eu estudei um pouquinho para ver se eu conseguia tirar um modelo, alguma coisa, mas não consegui. Você pode falar um pouco da ideia de relacionar emaranhamento com confinamento? Qual é a ideia essencial de relacionar os dois? Eu não sei dessa ideia, não. Eu acho que é uma ideia que você desenvolveu com o Bruno, seu aluno. Não, o trabalho lá não foi de confinamento, lá foi simplesmente uma pergunta que nós tivemos, o quanto um antiquark, um quark está emaranhado no condensado de quarks. Então, para gerar massa, você tem que quebrar essa tal de simetria no limite de sem massa, né? A QCD tem uma simetria chamada simetria quiral. Ela é quebrada espontaneamente, e aí o píon vem e é o bóson de Gauss dessa interação. Junto com isso vem um condensado de quarks. Então o universo está cheio de quarks e antiquarks. E eles estão emaranhados. E estão emaranhados. Então a pergunta é o quanto é que um quark e um antiquark está emaranhado. Então o cálculo que o Bruno fez foi num certo modelo e tem um número lá e estudou propriedades e esse tipo de coisa. O que eu faço com esse número? Né? Até agora nada. Então, a ideia é que a Lattes venha estudar isso também, e para a gente ver se a gente está entendendo essa questão de emaranhamento no vácuo da QCD. Entendi. Tem vários trabalhos nessa direção, mas não é só em QCD, em vários outros, tentando trazer esses conceitos de informação quântica para teoria de campos. Obrigado pela palestra. Será que pode ir para o slide 32, sobre a anomalia do traço e a massa dos núcleos? Sim. Já pode perguntar. Por exemplo, nesse caso, você está usando uma função beta perturbativa e deixando todos os outros termos, mas a massa do núcleo é uma grandeza não perturbativa, né? Então, eu gostaria de perguntar quanto muda aquele valor de 880 MeV se você incluir outros termos. Bota o número que você quiser ali. Como eu sei esse número, eu sei que isso aqui tem que ser 880. Essa é a moral daquela equação lá. Isso aqui é experimental, que independe de qualquer coisa, de função beta ou qualquer coisa. Isso é 60 MeV. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, seja a função beta inteira ou não inteira da QCD, aquele número ali, este número aqui tem que ser 880 MeV. Ah, certo. Mas não tem uma predição teórica para aquele valor, tipo, a partir da função beta? Tem com aquela função beta ali, tem... É isso aí. Obrigado. Alguma outra pergunta? Eu tenho... Qual é a interpretação física Desculpa, qual é a interpretação física da densidade espectral negativa? Eu não sei se eu perdi ou... Quer dizer, a densidade espectral ela tem que ser positiva. Sim. Se aqueles estados que eu usei para derivar ela fazem parte do espaço de Hilbert. Certo. Então, para ela ser positiva, aqueles estados têm que ser do espaço de Hilbert. Então, aí eu vou na rede e calculo o lado esquerdo, onde é que eu estava? Está lá na frente. Espera aí, deixa eu explicar isso aqui direitinho. Então, é o seguinte, imagina que na rede ela vai te calcular o quê? Ela vai te calcular o delta. Certo? Vai calcular esse objeto aqui. Tá certo? Aí eu quero interpretar esse objeto em termos disso aqui. A Lattes não calcula isso aqui. Não tem acesso a isso aqui. Tem acesso a isso aqui. Aí eu olho para a figura e dá aquela figura lá que o Atílio e a Teresa obtiveram. Tá certo? Qual é a explicação para aquilo ali? É que o ρ tem que ser negativo. O que isso significa? Exato. Que aquela expressão lá da derivação do ρ tem que ser uma outra coisa, não pode ser aquela, porque aquela é feita com os estados do espaço de Hilbert, que a norma tem que ser positiva. Sim. Certo? Então, você vai ter que usar uma outra coisa para representar esse seu propagador. Por exemplo, somar um conjunto de polos complexos ou coisas assim. Ninguém sabe. Tá, ok.
certo? Está em aberto. Está em aberto, Ok. certo? Você só sabe que esse objeto, se eventualmente tiver uma função espectral, não pode ser usual. Ok. Que é usual, o módulo quadrado da norma tem que ser positiva. Tá ok. E isso não tem a ver com o problema de Gupta-Bloiler ou coisa assim, certo? Não tem a ver com isso, certo? Então, Gastão, nessa linha, deixa eu só fazer uma afirmação em forma de, ou uma pergunta em forma de afirmação. Parece bem razoável no seguinte sentido, né? Para mim, pelo menos. Massa é uma propriedade que caracteriza partículas livres, né? Então, por exemplo, se alguém me diz que a massa de uma partícula clássica é um tanto, a partir de gravitação eu consigo testar com uma Sim. partícula teste. Que nem um elétron, né? Bom, se a partícula for clássica, com gravitação. Se ela for quântica e a partícula é livre, a partir das propriedades ondulatórias dela, por exemplo, equação de Schrödinger, Dirac e Klein-Gordon. Então, enquanto você falava, eu até me perguntava, antes de você chegar nesse ponto, qual seria o sentido de definir a massa de um quark quando ele intrinsecamente não é livre? É isso que eu estou falando. Exato. Então, Não existe, né? O quark não tem uma camada de massa. Isso. Ele não entra na camada de massa. Ou seja, ele será Ele caracterizado não pode por entrar. outras Ele propriedades não pode que entrar não a na massa. certo. Ele não pode entrar na camada de massa, senão a gente teria visto ele. Uhum. Tá Exato, certo? exato. Então ele não exato. pode entrar. Agora, por que ele não entra? Aí que tem essas hipóteses aqui. Assim, perfeito. E puxando Agora, um pouquinho você a pode sardinha- provar Uhum. em teoria de perturbação, em todas as ordens de teoria de perturbação, que o quark pode chegar na camada de massa em teoria de perturbação. Certo. Isso é um cálculo. Em última instância, certo, mas voltando à massa, né, eu diria o seguinte, que partícula é uma estrutura que você extrai de algo mais fundamental que é o campo, em algumas circunstâncias. Em outras circunstâncias, é melhor não falar de partícula e falar do campo. É feito um exemplo clássico de que diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de partícula da mesma teoria de campos. O que é o básico e o fundamental é a teoria de campos. Se é conveniente extrair um conteúdo de partícula com uma massa, ou um conteúdo de partícula dessa teoria de campos com uma certa massa, vai depender do caso. Aparentemente, como você mostrou, no caso de quarks e gluons, a resposta é não, porque eles estão confinados. Estão confinados. É bem interessante isso. E assim são teorias de gravitação de ordem superior, que parece que tem fantasmas lá, que são partículas com massas complexas. Deixa-me fazer duas perguntas. Uma pequena, quando você fala center vortices, se refere vortex strings, né? Sim, Quer dizer, só que são configurados. Por que tem o nome de vórtice? Vórtice. Porque você enxerga eles realmente, que é tipo... o winding number winding. e esse tipo de coisa. A segunda pergunta, você falou Agora que eles os podem ter instantâneos... espessura também, certo? Sim, claro. Quando você falou de que os instantons não são não são responsáveis, mas mais precisamente, se você tem só os instantons, dá para ver ainda confinamento, não é? Ou nada? Não. Se Dá você para ver, tirar, só que não vê. se você tirar os instantons das configurações, ainda tem confinamento. Não, quero dizer do oposto, né? Quer dizer, Se você só tem instantons. Só tem instantons. Sim. Só que tem muito menos Muito massa, menos, muito e eu menos. não tenho a mínima ideia o quanto forte é. Eu pergunto isso porque tem potencial. no modelo de Zyberg-Witten, que é supersimétrico e tal, obtiveram realmente só com instantons, mas não tem, obviamente, os center vortices. Ok, nós temos bolo lá em cima. Eu proponho, como nós estamos 20 minutos atrasados, assim, não atrasados, mas avançados, eu proponho que a gente continue a nossa conversa aqui, regado a café e bolo. Tudo bem? Então, agradecemos novamente, Gastão.